Boa noite a todos. Primeira videoconferência da comarca de Guiratinga, uma das nossas terceiras comarcas. Gente, o intuito de estar hoje aqui é levar o Sindusmart até vocês. Até o Valtemir, até a Geni, até a Margarete, até o Alci, até a Edna, a Iraci, a Danila e outros mais que no decorrer dessa videoconferência possam estar aqui conosco. Nós criamos um plano quando nós... no ano passado, que este ano a gente estaria viajando, o ano de 2019, a gente estaria viajando as comarcas em 2021, 2020 e 2021. Entretanto, veio o Covid, e aí o que acontece? Nós somos impossibilitados. Mas, assim, diz que é com erros que se concretiza o aprendizado. E nós vimos que há necessidade, né? Da gente usar a base da tecnologia. Então, hoje, a gente faz uma forma de viagem diferente, que é a viagem virtual. É uma forma da gente estar com vocês, no meu caso, matar a saudade da minha comarca de origem, e estar aqui com vocês para trazer informações, colher demandas, apresentar soluções. Então, a partir de hoje, terça-feira, até sexta-feira, o Sindusmart está dentro da comarca de Guiratinga, atendendo filiados e não filiados, resolvendo demandas. Se a demanda for administrativa, nós vamos trabalhar, eu, Danilo e a Elisângela, e se a demanda for judicial, é com o Bruno Boaventura. Neste momento, o Rosenval não se faz presente, mas nas próximas agora ele vai estar presente, ele está retornando aí, de um período em que ele esteve cuidando da mãe, a mãe dele teve Covid, ficou entubada, e aí ele precisou desse tempo para ele poder se organizar, lembrando que ele perdeu o pai, e depois veio a mãe e ficou doente. Então, assim, daqui nas próximas videoconferências, os servidores terão a presença dele, mas hoje, no momento, eu, a Jeane, a vice-presidente, é que vou nortear todo esse procedimento na comarca de Guiratinga. Eu estou muito feliz, né, de estar aqui hoje, na terça-feira à noite, e mais feliz ainda da minha comarca ter aceitado o convite de participar e estar participando aí, neste momento, nós estamos aí com 10 pessoas participando, isso é muito importante. E dizer o seguinte, o Sindusmart está aqui, por vocês e para vocês. E aí eu vou começar, vocês podem me interromper, dá livre a palavra, mas eu vou começar falando para vocês em relação ao RGA, que é a questão que todo mundo fica perguntando assim, e o RGA? Né? Mesmo porque saiu uma decisão esses dias atrás aí, monocrática do Alexandre de Moraes, falando que era permitido dar o reajuste, não a recomposição. Aí, dia 5 de abril, ele veio com uma nova roupagem e disse assim, não, segue-se as adintas 54 e 51, não pode, mas o que que o nosso jurídico viu? Na nossa demanda, que foi a demanda que nós somos amigos por, foi o governador que ingressou, e digo para vocês, que como é a ADIM, não tem como desistir, ele ingressou questionando a questão da 173, mas um dos questionamentos é a questão da iniciativa, né? Que a iniciativa é do executivo e não do Poder Judiciário. E nós, assim, crianças do judiciário, né, que eu vou falar crianças, eu era caçula dessa comarca aí, de 21 anos aí de poder, a gente sempre viu que quem faz esse pedido de reposição de inflação é o judiciário. E agora mudando, dizendo que é o executivo. Então, assim, nós estamos aguardando, a matéria está sobre júris. Quando o próximo ministro tomar posse, nós vamos ir até a Brasília para poder conversar com ele. Na reunião do PTA do dia 18 de agosto, nós participamos e questionamos, mesmo porque a gente tem um procedimento em aberto, que é a RGA de 2020. Nos foi repassado que não tinha orçamento, porque devido à DSP a 81, o governo ainda não tinha passado qual que era a receita que ele ia distribuir para o TJ. Entretanto, a gente já viu aí que tem uma receita e nós estamos aguardando o Afonso me responder uma mensagem sobre isso, né? Várias informações, se não entenderam, vocês podem perguntar. Então, de antemão, gente, nós estamos com o quê? Com a RGA de 2019, sobrestada por conta da decisão por conta do estar sob júdice,
e a de 2020, ela pediu para aguardar até vir um orçamento para eles dizerem o que vai proceder. Elisângela, tem mais alguma consideração em relação a isso? Não, vocês conseguem me ouvir bem? Eu estou. Que bom. É uma preocupação minha, porque eu estou com uma turbina aqui atrás, aí parece que vocês não estão me ouvindo. Mas a Jeane colocou todos os pontos importantes do RGA. Então, 2019 permanece no STF por conta da legitimidade, quem vai propor o projeto de lei que vai aumentar, ou que vai conceder o RGA para os servidores. Então, essa pergunta que ainda tem que ser respondida pelo STF. Então, está pendente lá, tá? 2019. E 2020 é o que a Jeane também explicou, que é a questão orçamentária. O governador ainda não tinha aberto o orçamento para dizer quanto vai ser enviado para o Tribunal de Justiça, para que o tribunal possa, então, implementar o RGA de 2020. A gente espera ter essa resposta o mais breve possível, né, Jeane? Mas, sim. Agora... Ciente, assim, que eles invocaram, gente, a DSP 81/2017 e a 109/2021. Só explicar o que significa isso. Na época do governo do Pedro Taques, ele criou um moderador. E agora a 109, ele é a réplica da 173, só que com uma única diferenciação. Ela é facultativa. Só que a gente tem um comitê de lideranças de governanças fiscais. E é isso que nós estamos dizendo. Olha, você não pode dizer que não pode, porque você pode acrescentar isso daqui. E olhando o cenário econômico do estado de Mato Grosso, ele está segurando o Brasil. Diferente de outros estados que está tendo uma receita que está em decréscimo, o Mato Grosso ele só está em ascensão. Então, dizer assim, que ele não tem receita para fazer a distribuição para a sociedade e para o serviço público é uma inverdade por parte desse governador que trata o servidor público com pouco caso e usa da parte de ser ditador, né? Na verdade, ele é um ditador, um impositivo, ele gosta de impor as coisas e sem observar, como ele mesmo disse, eu não preciso do servidor público. Eu espero que o ano que vem o servidor público dê o retorno para ele, porque, sim, ele precisa, sim, do servidor público, ele precisa do serviço que o servidor presta, e servidor vota ainda no Brasil, né? A gente vê aí com essa reforma administrativa que estão aí tentando a todo custo aprová-la, né, de descer ela de goela abaixo, e aí, assim, a gente tem que acordar para essa situação. No dia 18, a gente elaborou uma enquete também, gente, e eu preciso que vocês compreendam que nós estamos num momento crucial para o serviço público. A reforma, fala assim, a reforma administrativa não atinge o servidor público. Mentira, ela atinge sim o servidor da ativa. Hoje eu vou pegar aqui o Valtemir como exemplo. O Valtemir tem uma função de gestor, né, Valtemir? Posso usar você, né? Então, ele tem a função de gestor. Segundo a reforma administrativa, a partir do momento que ela for aprovada, no outro dia, o cargo do Valtemir se torna à disposição do juiz. Ele pode tirar o Valtemir daquela função, colocar um de fora, qualquer um de fora. Aqui em Rondonópolis, em Guiratinga, eu não me lembro muito disso, né? Mas aqui em Rondonópolis, quem era gestor geral era uma outra pessoa, que não tinha vínculo com o judiciário. E isso vai retornar, se essa nevasta dessa reforma administrativa vier aí, ela vai trazer de volta. Não é só a questão de estabilidade que está em voga a questão de servidor público, o direito de você falar e ter voz. Nós estamos vendo aí que essa questão da vacina, a denúncia do servidor dizer, olha, está tendo uma rachadinha aí, né? E ele falou isso por conta do quê? Porque a gente tem uma proteção. E isso a gente vai perder se vir com essa reforma, porque, assim, olha, você vai passar por atos meritocráticos, você pode ser mandado embora, né? Aí fala assim, não vai atingir a gente, não. Atinge sim. Dizia que a reforma da Previdência não ia atingir a gente. E aí eu vou lembrar aqui, tá aqui eu, Margarete e Leomária, tínhamos a previsão de aposentar em 2033.
conta que nós entramos no concurso no dia 15 de agosto de 2003. Hoje eu fui olhar aquele negócio lá e falei, não, pelo amor de Deus, não vou aguentar isso, não. Vou aposentar com 75 anos. Você acha que me cabe, Valtemir, aposentar com 75 anos? Eu vou estar fazendo o quê? Jogando pedra. Quer dizer, eu vou estar jogando pedra, Geni. Por conta do quê? É 2050? Pera lá. No país, eu agora vou entrar na folia também? É isso, né? Se a gente pegar nosso demonstrativo aí de como que está a nossa aposentadoria, como que vai ser a nossa aposentadoria, dá tristeza, modificou. Tem o pedágio. Um exemplo que a gente pode dizer de truculência é que quando veio a emenda da Previdência, dizia assim, olha, vamos tributar, e isso aí eu falo porque eu participo do conselho, vamos tributar em cima do teto do INSS, né? O governador, um salário. Aí agora vai de novo para a reunião do MTPrev, que por sinal agora ele não está querendo, né? E aí ele apresentou as doenças de incapacitantes e tinha um dispositivo da questão da tributação do aposentado. E aí o nosso grupo lá dos representantes vão pedimos assim, vamos tributar em cima do teto do INSS, que seria R$ 6.433,35, e dar para doenças incapacitantes o dobro do teto. Ele simplesmente desaforando o conselho, desmerecendo um voto que, pela primeira vez na história, um voto do Sinjusmate, que garantiu 8 votos, derrubou isso daí, passou na Assembleia, hoje está pagando previdência em cima do quê? De 3.300. A Geni disse que foi bom numa parte, ela recebeu R$200, mas poderia ser muito mais, né, Geni? Você poderia não estar sendo tributada nada. Nada, né, Jane? Nada. Sim. Então, Ô, assim, Jane, eu acredito que ele vai criar uma lei para demitir os aposentados. Eu não vou duvidar, não, Geni. Pelo que eu estou vendo, eles vão demitir nós, eu vou ser demitida. Eu não duvido. Então, assim, gente, nas pautas, assim, coletivas, eu posso dizer para vocês que pergunta assim, mas nem se fala mais do 1666. 1666 teve uma decisão em primeiro grau, dizendo que estava prescrito, né? Aí, assim, eu posso dizer para vocês que trato sucessivo, verbo alimentar, ela não prescreve. Bruna entrou, Bruna é o nosso advogado. Eu acredito assim, a gente tem que ser pé no chão. Ter a incorporação dos 16,36, não tem. Mas o período que nós trabalhamos, que gerou passivo, esse aí sim, o retroativo dele, a gente tem direito disso daí. E aí está em grau de recurso no TJ, tá? A questão do gestor judiciário substituto, a gente conseguiu, foi uma vitória do sindicato, conseguir isso daí, e nós ingressamos com uma ação judicial para buscar os retroativos. Está aí, tá no gabinete, né, Elisângela? Oi? Está no gabinete do gestor substituto, né? Tá. Está no gabinete. E, então, a gente também está aguardando. São o quê? São coisas que a gente está pleiteando, que tem a demanda judicial. Nós fizemos um pedido, pessoal, não. Este ano foram 2, que foi a respeito do auxílio-saúde. Nós pedimos no auxílio-saúde por conta do quê? Porque o auxílio-saúde atinge também o aposentado. E a gente não pode deixar o nosso povo da aposentadoria fora. E o primeiro pedido foi negado. O segundo pedido, nós pedimos para que desse conforme a disponibilização orçamentária. Foi aí sobrestado por conta do PTA, que ainda não tinha um orçamento. Agora que ele passou o orçamento, nós vamos provocar novamente e ver o seguinte: quanto que o Poder Judiciário pode ofertar de auxílio-saúde? Porque a gente sabe, o plano de saúde subiu, o remédio subiu. Não estou nem falando da questão da alimentação, que aí tá difícil, né? Você chega na bomba de combustível, o frentista te fala, te vejo amanhã, porque se abastece hoje, amanhã tem que abastecer de novo, porque tá bem complicado. O botijão de gás subiu. Quer dizer, tá tudo muito alto. E o pior disso tudo, gente, é que nessas emendas, a 109 e a 81, ela traz uma coisa muito triste de se ver. De primeira, a gente recebia o RGA de acordo com aquilo que estava na inflação. Na reunião do COPLAN, eu vou disponibilizar ali no site, no grupo nosso lá,
Hoje, o INPC, o IPCA, não é nem INPC, o IPCA, ele está em 8,35%, mas foi feita a projeção de 5,05%. Ou seja, se o governador falar assim, olha, deu a inflação em 12%, ele fala, não, eu vou dar 2%, nós vamos perder 10%. É igual antigamente, nós estamos retrocedendo. De vez de caminhar com o direito, né, com o direito social, nós estamos aqui agora retrocedendo. Infelizmente. Então, assim, não estou aqui discutindo políticas partidárias, eu estou dizendo o seguinte, que nós estamos retrocedendo em questões de direito. E um exemplo é esse, a inflação está aí, horrorosa, e o governo pode chegar e falar assim, vou pagar 5,05 ou 5,35, é a projeção que eu tenho para hoje. E a gente vai fazer o quê? Ou aceita, ou fica com zero. É bem isso. Eu sei que vocês estão, assim, todos pensando assim, tem muita coisa. A gente está lutando. Nós estamos com 2 andamentos aí que a gente vai disponibilizar para vocês que diz respeito à questão tabela, né? Mas, assim, o cenário hoje é um cenário muito complicado. E eu espero que a 173, no dia 31 de dezembro de 2021, ela diga adeus, pega a malinha dela e vai embora. Porque ela foi o quê? Ela foi o pagamento do servidor público pela corrupção. Roubaram o nosso país e quiseram cobrar de alguém. E esse alguém que está pagando a conta somos nós. E agora, eu sei que... Elisângela, tem alguma outra coisa que você gostaria de pontuar aqui? Que a gente tem muita coisa, gente. Eu não quero que vocês fiquem assustados, não, que a gente estava tudo muito animado. Quero que vocês falem, né? Eu sei que eu descarreguei muita coisa, mas é porque a gente tem muita coisa para falar também com vocês. Olá, o filho do Valtemir. Oi, filho. Olá. Oi, moço. Vamos deixar eles também fazerem perguntas, aí às vezes a gente encaixa algo na pergunta. Aí a gente fala, a gente conta aquele segredinho para eles no final, né, Elisângela? Isso. Meu Deus. Meu Deus, vamos, gente. Eu agora gostaria... A gente se assusta, realmente, mas na verdade é tudo isso mesmo. Hoje, na cara dura, a legislação vem sendo alterada simplesmente para prejudicar a gente e a gente vem aceitando. Infelizmente, assim, a força está lá na política. Infelizmente, a força está lá. As alterações das leis acontecem também por lá. Essas percas, essa preocupação aí com a emenda 32 também é uma grande, se a gente deixar, é mais conquista que toda a vida que nós tivemos e também está se perdendo. É doído da gente ver isso, porque são coisas que já tinham sido assegurado lá na Constituição de 88 e que hoje a gente está vendo assim escapulir e não tem opção. Aí às vezes a gente vê a incompreensão de alguns companheiros nos grupos que a ignorância toda fala assim, mas o sindicato não está fazendo nada. Eu falo sindicato porque nós estamos aí numa live aqui do sindicato. O sindicato não está fazendo nada, mas esquece que as movimentações, nossa, quando precisa, é a hora que a gente precisa estar firme. Foi daquela vez na Assembleia, né, que teve aquela mobilização, só nesses atos que a gente faz essa alteração, ou mostra, pelo menos, que a gente está insatisfeito. Porque, às vezes, até vão passar, vão superar. Eu também, previdencialmente, Geni, igual você está falando, ano que vem, em 2022, eu estaria aposentado. Mas veio a reforma, pronto, já tem mais uns 3 anos, 4 anos para frente ainda, né? E é difícil, que ainda por cima, eu não sei se eu ainda vou conseguir aposentar. Aparenta ser próximo, mas o desgaste do salário da gente, essas coisas todas, daqui um dia eu sento para aposentar e eu não sei o que eu vou ter também. Então a gente tem que ser forte, sim. Eu entendo que depois de todas essas coisas que você vem falando, pega uma administração também que, embora está tentando demonstrar uma boa vontade agora, mas é muito dura também, é uma administração dura. Talvez vocês tenham mais detalhes para poder falar do que a gente aqui. Mas eu vejo essa administração muito severa com relação às coisas nossas, inclusive. Pode afrouxar porque ela está sabendo que realmente o descontentamento vem ocorrendo.
né? Uma grande preocupação, mudando de assunto, é o SDCS, é o nosso plano, que as Sim. reuniões, essas alterações, porque se não for por lei, eu acho que vai ser difícil a gente conseguir alguma coisa substancial. Correto, Valtemir. Eu vou te dizer uma coisa, eu sempre falo assim, a Elisângela participou do SDCR de 2010 para cá, e aí quando eu assumi o Sinjusmat, eu sou membro titular, inclusive, veio o ofício agora novamente, eu tenho que candidatar para o SDCR, né? Eu acho, vamos discutir isso daqui. E veja o seguinte, nós tivemos um momento de oportunidades. Nós tivemos, como servidor, um momento de oportunidade, mas o grande problema, como você bem trouxe aí, são essas divisões. Hoje o brasileiro está dividido em dois extremos, um bolsonarista e um lulista. E se esquecendo que no meio estamos nós, né? E é igual quando você vai discutir isso daqui. Aí eu não vou aceitar porque categoria tal teve isso. Aí eu não vou aceitar porque categoria tal teve isso. Ciente que na hora que o barco afundar, vai afundar com todo mundo. E nós tivemos essa oportunidade num comitê que discutiu isso. Chegamos lá na porta. Só que aí as vaidades não permitiram que isso acontecesse. E é muito triste, porque quem é que está sofrendo com isso? Nós da ponta. Imagine o seguinte, eu estou com 21 anos de poder judiciário, eu estou no último nível da tabela, meu salário não vai nem para frente nem para trás. E aí, sem inflação, quer dizer, totalmente congelado. Aí ele vai para trás, né, Giane? Porque em termos de poder aquisitivo, a gente passa a perder. A gente não compra agora, aliás, o que comprava no final do ano passado, a gente não consegue comprar agora, né? Então, nós estamos perdendo dinheiro. Perdendo o poder aquisitivo, porque o mesmo valor não compra o que comprava antigamente. É verdade. Cortou do Valtemir. Para quem tem uma família igual eu tenho, gente, pelo amor de Deus, eu estou dando um meu exemplo, mas é o exemplo da grande maioria. A gente vê essa diferença, é gritante. E aí, como a proporção é grande, eu tenho 5 filhos, né, na verdade, mas tenho 3 menores. Quando eu vejo isso, nossa, me assusta, porque aquele compromisso que antes eu aguentava num mês, eu tenho que remeter parte dele para o outro mês. Eu já estou eu estou me endividando, na verdade. Meu salário do próximo mês, ele já está comprometido, parte dele. Então, isso é bruto, é doído demais. Doído demais. O meu está comprometido 2 anos para frente. Uns 2 anos para frente, eu chego e fumo, sabe, de raiva. Vou fumar. Tá, meu Deus do céu. Vim aqui para fora só para mim fumar. De raiva. O seu está comprometido no mês que vem, o meu já tem. Já tem uns 12 meses, está comprometido esse mês, sabe? E pode ligar lá que aí eles mandam fazer empréstimo. E aí eles estão querendo pegar a gente pelo pé com esses empréstimos, dando margem. Eu não tenho mais. Tá, eu tenho margem, mas não tem como fazer mais. Como pagar como? Fuja de empréstimos, dona Geni, porque o que os bancos estão fazendo agora é oferecendo dinheiro, mas cobrando muito caro por ele. Pois então, no futuro a senhora vai cair mais endividada ainda, porque não tem dinheiro. Vai rápido, né? E fica com as parcelas para pagar. Eu não tenho mais como fazer empréstimo, porque aí se eu fosse fazer, o dinheiro todo que eu receber vai ficar para os bancos. E aí? Pois é. Mas eu acho que a intenção desses povos é isso, sabe? É pegar nós tudo assim, ficar submisso, sei lá. Mas é por mim, nem caso eu tenha assim, uma casinha lá, não dá para pagar nada mesmo. Eu sei que... Gente, eu quero que vocês falem, né? Eu já tenho 3 demandas da comarca de Guiratinga, 2 é do Valtemir em relação à consulta 2 e a questão do banco de horas, e aí eu vou fazer uma explicação aqui sobre a questão do banco de horas e compensatória. Tem uma questão da dona Valdina, e a Arilena tinha me perguntado do banco de horas, ela não está aqui, mas eu vou responder, porque vai ficar gravado isso daqui. Valtemir, nós vou passar agora para a Elisângela e para o Danilo a questão sua também, para a gente trabalhar em conjunto. Dizer para vocês que no início deste mês, nós estivemos no tribunal, fomos recebida pela diretora, a Randes,
e fomos recebidas lá no DRH pela Karine, né? E Karina. E assim, nós vamos, o que for necessário para fazer essas pontes, de resolver as questões administrativas, a gente vai tentar resolver. Bom, pessoal, foi nos repassado o seguinte, que tem algumas coisas que eles vão criar um cronograma de pagamento. Tipo, tem quem tem licença prêmio, e o período aquisitivo, é claro que não tem que ser de 2020, maio de 2020 até este ano, porque nós estamos barrados aí pela 173, mas que ele virou passivo, que era de 2019, 2018, 2017, eles vão criar um cronograma de pagamento. Tem ainda servidor que tem o RV, então foi questionado e aí ele tem. Tem a questão da consulta 2, né? E eu digo para vocês que a consulta 2, ela, no primeiro momento, ela ia cortar salário, a gente conseguiu trabalhar para que mostrasse que tinha direito a receber a mais, que é progressões. Valtemir é um caso típico que tem reconhecido que ele está na consulta 2, que ele teve a perca, mas, entretanto, ele não recebeu. Então, os seus pedidos, a gente já vai tratar deles, fazer o tratamento deles que é necessário. Em relação ao banco de horas e compensatória, o que nos foi repassado? Vai abrir aí uma para poder vender, que a gente não consegue nem tirar isso, né? De 2007 até 2012. Eles vão, que nem agora, eles abriram o período para vender férias, que é de 2019, acho que é de 2019, 2020, 2019 para trás, eles vão abrir para vender. Aí pergunta assim, Giane, os nossos bancos de hora e compensatória que tem aí de 2013 para cá? A gente não tem compensatória, porque aquela planilha que tinha do Apolo não existe mais. E essas questões dessa daí está sobre uma orientação do CNJ, né, Elisângela? De 2013 em diante não está pagando, não está comprando elas, né? Uhum. Então, o que ela fez? Eles tinham feito um cálculo, tinham pedido o nome, e aí a maioria era do tribunal, do 2º grau. E aí ela devolveu para que fosse feito o quê? Um levantamento de quem tem no 1º grau. Então, provavelmente, até o final do ano, vai abrir a possibilidade de vender. E vocês aproveitam, quem tem, venda, gente. Porque a gente não sabe quanto que isso aí vai abrir novamente. Então, venda, tá? Ana Valdina é uma questão pessoal, que é uma questão sobre... Ela quer ver a questão de aposentar por contribuição, porque ela está no processo de mobilidade total, né? Isso aí a gente vai ver também. Mas eu gostaria, né, tem outras pessoas aqui, que expusesse o que é que precisa, porque nós estamos aqui para isso. Dúvida? Estamos aqui. Todo mundo falando assim, eu não consigo compreender. Enquanto o pessoal está pensando aqui, deixa eu lembrar de um detalhe. Eu fiz um requerimento no tribunal pedindo uma revisão das minhas progressões. Inclusive, eu pedi também para que fosse feita uma análise da época que eu teria condições de fazer a progressão vertical e o tribunal não entendeu como o período que eu mandei a minha documentação, ele não compreendeu como válida o período. Por exemplo, eu terminei minha faculdade em 2010. No mesmo ano, 2010, em agosto, quando eu encaminhei a documentação, mas o quinquênio estaria terminando em 2012 ou 2013. Eles não contaram o meu de 2010 para em 2015 ele ser implantado. Eles deixaram para 2018. Então, eu pedi uma revisão com relação a essa situação, para ver, mas também não houve resposta. Na verdade, eles já estão parados com ela, viu? Então, você vai encaminhar para nós, que aí a gente vai analisar e vai, dependendo de como for, a gente encaminha para o Bruno, né, Elisângela? Sim. Porque você já tem uma negativa, né? Então, eu tenho uma negativa. Isso, você pediu a revisão. Então, assim, nós vamos caminhar para o Bruno para poder ver essa questão. Uhum. Tá certo, beleza. Vamos, gente. Eu vou aproveitar que o pessoal está um pouco calado, tímido ainda, e só vou te falar um pouquinho da reforma administrativa. Me dirijo mais a ti, porque eu acredito que os colegas da comarca também te façam perguntas, né?
E é muito comum aquela fala que a Jeane explicou, que eles dizem assim, isso não vai me atingir, é somente para os próximos que entrarem. E isso também é uma fala dita no Congresso, já para acalmar e aplacar os corações dos servidores efetivos. Mas a verdade é que, em questão de estabilidade, ela nos afeta diretamente, porque ele facilita a demissão do servidor. Então, o servidor estável, hoje, ele responde o processo administrativo quando ele comete um erro, e do processo administrativo cabe a ação judicial ainda. Então, ele é revisto pelo judiciário. E só então, após o trânsito em julgado do judiciário, é que o camarada é, de fato, afastado das funções. Às vezes, ele reverte no judiciário, que é muito comum, eu já vi, decisão do administrativo, opinando pela demissão, né, dando lá a decisão para demissão, mas ser revertido no Poder Judiciário. O que acontece com a reforma administrativa é que eles vão cortar essa possibilidade de ir para o Judiciário. Então, a gente vai começar a ver situação em que o colega julgado, digamos assim, no processo administrativo, tem a decisão e já é afastado. Por quê? Porque eles estão facilitando a saída do servidor. E quem vai entrar no lugar? A ideia também não é que seja outro concurso, porque o concurso em si ele é oneroso. Então, não é essa a ideia. A ideia é trazer pessoas sem esse vínculo efetivo que nós temos. Eles vão ser temporários, terceirizados, aquela seletiva anual, entende? Eles vão trazer pessoas próximas à liderança dos fóruns, dos tribunais, dos órgãos administrativos em si. A gente chama isso, vê isso como aquele famoso apadrinhamento, né? Então, a preocupação nossa não é a entrada de quem vem. Eu não acho que a gente tenha que se preocupar com isso, mas sim com a forma com que os nossos colegas vão sair. Porque vocês sabem quanta injustiça há nesses processos, né? Se a coisa for tão correta, a gente não precisaria se preocupar, porque, poxa, em tese a gente pensa assim, eu não fiz nada de errado, ou coisa assim, né? Mas até uma perseguição dentro da comarca, por um superior ou coisa assim, ela pode gerar um processo administrativo e até a demissão do colega. Então, é uma preocupação, sim, para nós, servidores efetivos, que hoje a gente tem que ver assim, ó, hoje é o meu coleguinha do lado que saiu, mas amanhã pode ser eu. Então, aquilo que o Valtemir falou é a base de tudo. A gente tem que se unir e se proteger, sabe? Se proteger em relação ao que está vindo aí. E quando a gente até propôs outro dia, um dia de paralisação contra a reforma, o ideal seria que as comarcas tivessem aderido, sabe por quê? Para mostrar para o governo que nós temos força. No momento em que a gente se cala, eles crescem e eles implementam as ideias deles, sabe? Então, a gente tem que começar a formar de novo essa concepção de união, de fortalecimento da classe, de proteção da classe, para poder diminuir o custo que a gente está pagando por essa perda de direitos, entendem? Eu queria fazer essa fala, e principalmente para o Valtemir repassar para aqueles que vêm, porque a grande maioria tem mesmo essa noção de que não é para mim. E você vê que a reforma previdenciária, os aposentados diziam que não era para eles. E quem mais sofreu foram eles, né, Valtemir? Quem mais sofreu foram eles. E a gente, quando falava da reforma, eles diziam, não, mas eu já estou garantido. Como que vai me afetar? Pá, afetou de cheio. Outra coisa que dizia que nós da Ativa, não vai pegar não, o negócio aí de 2003. Tinha isso, aí a pessoa fala assim, não vai pegar a gente não. Bicho. Gente, olha o que está acontecendo no TJ. Os nossos colegas têm aquele tempo de... Como é que chama, Giane? Aquele que você pede para devolver a previdência para você. Você lembra, Valtemir? O abono? O abono. Abono de permanência. Isso.
não está sendo deferido, porque a lei também afetou o abono de permanência. Então, a pessoa tem o direito, mas a lei foi alterada. E ele está sendo indeferido no Tribunal de Justiça, você acredita? E é um dinheiro que poderia se reverter para o colega, porque ele já contribuiu o suficiente, mas é outro direito que foi cortado. Gente, a Precisamos gente... mostrar o nosso descontentamento, né? Podemos deixar ficar assim mesmo, não. Oi, Não, a gente tem que se unir, viu? Oi, Danilo. Eu gostaria de fazer uma pergunta. As férias vendidas de 2020, que eu vendi 10 dias, né? Agora, eu faço as férias agora em outubro. Eu vendi 10 dias. Eles vão pagar? Olha, Danilo, segundo eles, se você vendeu, eles vão te pagar, sim. É claro, gente, que nós estamos com um problema também, que eu e Elisângela detectamos. Às vezes a gente vende as férias e ela, dependendo do período, Danilo, a gente vai ter que ficar atento a isso para você. Jane, não entra na lei do Bolsonaro que proíbe? Olha, como é direito adquirido do passado, eles falam que... Não, mas as férias agora, 2020, 2021. A única coisa que até mandou agora é o seguinte, porque eu tentei vender as minhas, eu preciso cumprir o que está na instrução normativa, que é fazer o pedido 60 dias antes. Foi isso que foi passado. Não, eu fiz o pedido lá em janeiro já. Então, está dentro do pedido, então está dentro do cronograma de pagamento. Tá. E falar em férias, se a gente vende férias dependendo, nós tivemos 2 servidores que vendeu e foi parar numa nuvem do tribunal. Então, a pessoa fica sem receber, aí ela tem que entrar em contato para a gente passar a matrícula, passar o nome, para que a gente entre em contato com o DPP, para eles tirarem da nuvem e debitar na conta no outro mês. Eu também quero falar um outro assunto que, conversando lá na diretoria geral, eu e a Jeane recebemos uma informação que é bem preocupante. Vocês aí na comarca vão identificar situações, se há ou não esse tipo de situação, mas quando surgiu a pandemia, nós fomos mandados para casa. Vocês lembram que era para fazer serviço home office, né? Trabalhar de casa, cada um com seu computador, com a sua internet e tudo mais. Acontece que um grupo de pessoas não conseguiu produzir. Dentro desse grupo está uma grande maioria de auxiliares, né, Jeane? Sim. Se eu estiver errada, você me corrija. Aí está uma grande maioria, mas não somente eles. Dentro desse grupo tem oficiais de justiça que não apresentaram produtividade, tem técnicos, tem analistas. Aí, o que o tribunal falou através da diretoria geral? Que quem não apresentou produtividade não será avaliado. E sem a avaliação, não há progressão. Então, eu vejo que esse grupo que está nos assistindo hoje, provavelmente já está paralisado na tabela. Mas a gente está lutando para destravar. Então, uma dessas vai empacar ali na avaliação. E os novos que entraram sem avaliação não validem. Então, o que vai acontecer? Se no ano de 2020 não apresentou produtividade, ele não é avaliado durante os 12 meses. E a progressão dele, que seria em 3 anos, acaba sendo 4, sabe, Valtemir? Porque se estima 12 meses para frente. O nosso departamento jurídico nos orientou já que cabe ação judicial contra isso. Então, se caso vocês virem acontecer, ou se algum servidor da comarca comentar contigo, Valtemir, o Valtemir vai ser o Valtemir vai ser quem vai levar a pedrada, porque ele é o gestor. Então, e aí ele não vai poder avaliar. Entendeu? Mas acontece que eu acho que não vai nem abrir o link para a pessoa, né, Giane? Se não vai abrir. Na verdade, avaliação, não vai ter avaliação superior. Essa avaliação que teve agora, Elisângela, essa última, nós temos alguns casos, principalmente do jeito que você falou, alguns auxiliares, inclusive. Eles não, e oficial de justiça também, que estavam um afastado por conta da idade, outro por licença-prêmio, licença de saúde.
o Alci, aí, inclusive, está aqui na pauta aí, eu até falei para o Alci, Alci, nós temos algumas situações que é diferente. Procura saber direitinho, porque lá fala que ele tem que ter, no mínimo, nos últimos 3 meses, ou durante os 2 meses, ter atividade, ter produtividade. E a recomendação era que não fizesse a avaliação desse servidor. Acontece que os servidores, a grande maioria, inclusive esses, na comarca de Guiratinga, teve vários que conseguiu fazer a autoavaliação e jogou para o gestor para que ele pudesse fazer a avaliação dele. Mas vai ser devolvido, hein, Valtemir? Isso já aconteceu numa comarca que foi exposto para nós. Foi feito dessa forma, assim, o servidor foi lá, fez a indicação do seu superior hierárquico, fez a avaliação, mandou para o seu superior, porque aí a gente fica na sinuca de bico, o pessoal foi lá, fez. Aí, o que aconteceu? Quando chegou na CEI, que é a assessoria de avaliação, e ela detectou que não tinha, era aquele grupo da não produtividade, que é aquele caso lá que foi passado para nós, daqueles 200, né, Elisângela? Devolveu numa comarca 200 pessoas. Então, a gente vai ter esse problema, sim. E aí, eu quero deixar bem claro aqui para vocês e passar aos nossos colegas que não é uma questão de problema da administração na pessoa do Alci e da Danila e nem do Valtemir, que é na comarca de Guiratinga. É uma questão de determinação do próprio Tribunal de Justiça. E como entidade sindical, nós vamos fazer o quê? Aquilo que o Bruno nos orientar, ingressar com ação judicial. Porque a pandemia veio, mas nós não demos causa a ela. E nós somos colocados nessa situação, né? Aqueles servidores, Jeane, que conseguiram fazer autoavaliação e submeter ao superior imediato, que no caso era eu, que era responsável, sabe o que eu fiz? Eu avaliei. Eu fiz a avaliação, que o tribunal que faça o impedimento deles. Independente se é licença médica, os que conseguiram, que apareceu dentro do meu perfil para mim poder avaliar, independente que eu sabia que, sabe, fora se eles conseguiram, não ia ser eu que ia fazer o impedimento. Embora a própria lei diz que eu não devia fazê-lo. Mas eu fiz. E foi o caso da Lena, da Arilena, da dona Valdina, da dona Iraci, que no período, a Iraci voltou depois, que não estava no menor. Então, desses, os que conseguiu, eu fiz a avaliação deles. Mandei. O que vai acontecer? Lá no DRH, não sei aonde, qual setor, eles vão constatar que esses não tiveram, mas daí eles que façam o impedimento e mostrem para os servidores. Mas a gente está falando isso, Valtemir, porque assim, a comarca fala assim, é responsabilização do gestor administrativo, é responsabilização do gestor judicial. Não é. Essa responsabilização vai vir para o tribunal, e quando tiver, porque tudo a gente depende do quê? Da materialização do dano. Quando o dano chegar, aí o Sindusmate vai tomar frente, porque até o presente momento, a gente tem essa configuração passada pelo tribunal, mas ainda não tem o quê? O dano causado, né? A gente não tem ainda a materialização desse dano. Não, é verdade, Jeane, você tem razão, não é responsabilidade, não era nossa mesmo, como gestor, fazer, mas a gente sabia que se deixasse de fazer, a gente estaria cumprindo a determinação. Mas assim mesmo eu fiz e mandei. É que o artigo 3º da Instrução Normativa da Avaliação, ela é bem clara, você tem que ter 3 meses de atividades com produtividade, com a exceção, né, que é a questão de quando a pessoa está em licença maternidade, é o mandato classista, e outra coisa que eu esqueci, eu participei dessa competição da instrução. Mas eu também faria igual a você, Valdemir, eu avaliaria o tribunal que diga lá o que vai acontecer, né? Uhum. Ó, a Benedita chegou aí, nega linda, está aí no meio de nós, seja bem-vinda, né? Nossa Benedita. Gente, ela está devendo um churrasco que nunca pagou para a gente, né? Hã? Ela deve um churrasco para nós e nunca pagou, vamos cobrar. Mas nós vamos ter uma farofa de galo, aí nós vamos convidar a Elisângela para descer para Guiratinga para farofa de galo. Aí nós já separou o galo da Suzy já morreu. Para, porque tem isso aqui também. Tem um tal de um galo, já um mataram, mas a Edna guardou o outro, né, Dinha? O som, clica no som, Edna. É na Rude.
Deixa eu ver se eu consigo desbloquear a Edna aqui. Não consigo. Você consegue, Danilo? Já morreu, tá ouvindo? Ah. Sim. O Galo até morreu. Hã? O Galo já morreu. Ah, meu Deus. Ah, meu Deus. Não vou ter que arrumar outro galo, mas Elisângela está convidada, né, Elisângela? Né, gente? Elisângela. O último galo foi na casa da Léo. Ah, é? Tem mais perguntas para fazer, tem mais indagações, nós estamos aqui e deixando bem claro que essa semana o Sindusmart está dentro da comarca de Guiratinga, vocês podem mandar lá no grupo da gente mesmo, vou incluir a Elisângela lá também, e para vocês tirarem dúvida. Valdemir, manda as suas demandas, aquela que a gente já viu que detectou que tem uma demanda sua que vai ter, possivelmente ela vai virar uma demanda judicial. Certo. Gente, mais perguntas aí? Nós estamos aqui. Posso falar? Pode. Eita orgulho, hein? Você sabe o que eu tô falando. Eita orgulho. Olha os dois aí, ó. Muito obrigada, Edna. O pai de 5. É nóis. Família numerosa, né? Pai de 5. É, de família numerosa. Jeane, Oi, Daniela. eu queria perguntar sobre a questão dos requisitos da progressão horizontal. Se tanto para técnico, né, para analista, para todos os cargos, né? Se, por exemplo, a Milena também está quase na mesma situação, eu já estou parada, né? Técnico também, a questão assim, no caso a gente está parada porque precisa de mestrado para concluir para a próxima, para o C, entendeu? Para a tabela na horizontal AC. Então, assim, tinha uma proposta, eu lembro, né, da questão de alterar os requisitos. Eu sei que está muito difícil essa presidente, ela está travando tudo, eu acho ela muito rígida, né? Mas, assim, o que o Sindusmart, assim, tem em relação a isso? Se ele tem alguma... Está tentando, né? Assim, Danila, no início do ano, o que a gente faz? A gente faz aquele requerimento básico. E o requerimento básico é o seguinte: se você tem um mestrado, a gente pede para que seja o pedido é 2 especialização. E se é o doutorado, era 3 especialização. Esse pedido a gente faz o pedido básico. Mas nós estamos aí com um pedido em relação à tabela, e é um dos pontos que a gente vai estar analisando também agora, né, Elisângela? Nós estamos aí Mas deixa eu gente, só dar um minutinho. Ela deve ser analista, porque eu estou percebendo que ela ainda vai para C, né, com mestrado. E a Jeane vai lembrar que o pedido para a transformação dessa exigência de mestrado e doutorado, ele tramitou bem durante o período da administração do desembargador Carlos Alberto. Mas aí a ANAJUDE interferiu na administração dele de uma forma que ele considerou desrespeitosa, porque ele falou que ele estava tratando todo mundo de uma forma, como é que eu vou dizer, igualitária e tal, mesmo sendo eles uma associação, e eles acabaram levando alguma coisa para o CNJ, não foi, Jeane? Levaram. E isso fez com que esse pedido fosse engavetado. Ele disse que ele não conseguia passar por cima do que essa associação fez. Inclusive, o Danilo está ouvindo a nossa reunião, nossa videoconferência, e ele vai lembrar que eu e ele pedimos para o desembargador, presidente à época, relevar, porque isso causaria um prejuízo para uma categoria inteira. E ele olhou para o Danilo e disse assim: eu vou levar em consideração o seu pedido, mas vai ser no meu momento. Tipo assim, tinha que passar aquele mal-estar, sabe? E no final das contas passou para a administração, não é, Danilo? Elisângela, estava tudo pronto para instalar, né? Esse
duas especificações. Então, é só para lembrar, sabe, colega, que a gente já andou bastante com esse requerimento. Agora, a Jeane vai explicar que a administração mudou e, com ela, mudam as prioridades. Então, a gente esteve lá no tribunal, conversamos com a diretora-geral, e agora a Jeane vai passar para vocês o que passou a ser prioridade agora, e que a gente já está trabalhando nisso. Olha, como eu disse, a gente trabalha, começou para Elisângela, e aí quando eu assumi o SDCR, a 240, a 193, e mais um outro comitê, a 200, algum outro lá. E nos foi perguntado assim, qual que é a prioridade suas? Eu falei só uma, tabela. Não tem outra prioridade. SDCR nasceu em 2008, e de lá para cá nós não tivemos nenhuma, assim, uma revisão na tabela. Nós temos a reposição de inflação. O último ganho que nós tivemos foi com aquela implantação dos 16,66 e mais nada. Então, assim, hoje é o quê? Tabela. Aumentar os níveis na tabela e apresentar um ganho real. Foi esse o pedido que eu e a Elisângela fizemos. E é nesse sentido que nós estamos trabalhando agora com o nosso jurídico para que seja feito uma questão de ganho real na tabela e aumento nessa tabela. Aproveitando que existe um orçamento dentro do TJ que está parado por questões dessa questão do RGA. Então, foi esse o pedido que nós fizemos. Nós estamos elaborando, nós temos esse pedido informalmente, e agora nós estamos trabalhando neste sentido. Falar para vocês, qual que é o valor? A gente não vai precisar valor aqui, porque a gente vai mandar aqui para que eles analisem o Coplan fala. Mas vamos fazer o pedido. O não a gente já tem, né, gente? Então, hoje a prioridade é essa. Dizer para vocês, SDCR, o comitê foi montado, mas a gente não teve nenhuma reunião até o presente momento. E não é uma coisa assim, a reunião, ela não parte da gente. A gente pede para acontecer, mas infelizmente a iniciativa é da presidência, sabe? Inclusive a reunião, todas as reuniões, sempre depende deles a aceitação. A gente pede, mas a gente não tem o poder de demandar a respeito, sabe? Então, o SDCR já ficou praticamente parado há 2 anos do desembargador Carlos Alberto, teve uma única reunião, mas alguns requerimentos tramitaram em separado do SDCR, que fariam alterações nos artigos, mas tramitaram separadamente, que foi um desses da grupo que tem o superior, né? E agora não é diferente. A presidente tem lutado em marcar uma reunião do SDCR, uma reunião com o Sinjusmate para assumir compromissos. Ela está bem... A gente tem reiterado, assim, igualzinho o Campo da Coan, hein, Geni? Nós somos igualzinho o Campo da Coan, todo mês. Reunião. Não importa se seja por videoconferência ou se seja presencial. O Sinjusmate está pronto para ir. O momento que ela falar, posso, a gente desce, né, Elisângela? Sim. Essa tabela abrange os aposentados também? Sim, abrange. Porque quando fala em ganho na tabela, Edna, o aposentado aposentou com se tiver ganho, todo mundo tem, né? Paridade. Então, assim... Paridade, né? Paridade. Por isso também o pedido do Sinjusmate foi na tabela, porque ele vai atingir a todos daí. Não é algo pontual para um grupo ou para outro. Nossa intenção é que todo mundo ganhe. Se hoje falar em RGA é complicado, tem uma outra interpretação, então a gente vai mudar o foco e vai falar em ganho real, né? E outra coisa, eu vou dizer para vocês assim, que eu fui bem clara com ela, junto com a Elisângela. Nós não vamos fazer assim, sabemos que existe um déficit tem percas, isso é notório, entre uma categoria e outra. Mas, nesse momento, vamos pedir que seja valor igual para todo mundo.
Porque quando você começa a fragmentar para A, para B, o que vai virar? Aquilo que já virou até hoje, nada. A Jeane tem razão, gente, porque nós já vimos muito isso. Um grupo pedir para si, outro pede para ele. Não, mas se você ganhar, eu também quero. Então, vamos pedir algo que seja para todos, porque as perdas inflacionárias estão aí, a gente está sofrendo essa perda de poder aquisitivo brutalmente, e não é só minha família, não é só a sua, são todos que estão passando por essa mesma situação. Então, vamos pedir algo que atinja todos, né? Olha, gente, eu vou dizer uma coisa, caminhando pelos corredores do tribunal e participando, a gente vê de tudo. Eu participei de uma reunião do PTA, eu fiquei assim, na hora eu falei, pelo amor de Deus, não vou nem falar nada, porque se eu for falar vai dar briga. E era a primeira reunião com a cúpula do tribunal, eu vou caçar confusão no primeiro dia, né, Edna? Quando um colega, e aí a gente tem que ter cuidado com o que pede, muito cuidado com o que pede, um colega falando de um plano de demissão voluntária. Algo que não cabe no serviço público, só cabe lá nas economias mistas ou nas empresas públicas, em que tem carteira assinada, pedindo uma coisa dessa. Olha o absurdo. Não dá vontade de dar um murro na cara da pessoa dessa? Me fala se não dá vontade. Pedir para que te mande embora. Aí, se fazer aquilo sem pedir, que nem a Janinha colocou, sem pedir, você corre o risco. Imagina pedindo. Imagina pedindo. Porque, assim, pensa no imediato. Aí eu peço, vou ganhar tanto tempo que eu trabalho aqui. Mas a gente sabe que, dependendo do pedido, ele vai vir atingir todos nós. De uma forma que não vai ser satisfatório para nós. Então, assim, a gente tem tentado de todas as maneiras possíveis, e, assim, o sindicato, a gente deixar bem claro, o sindicato não é o Rosenval, o sindicato não é a Jeane, o sindicato não é a Elisângela, não é o Danilo. O sindicato somos todos nós. Não adianta eu apontar o dedo e ficar brigando só na mídia. Eu tenho que fazer a diferença e dizer assim, eu vou participar. Quando a Elisângela pontuou a questão da enquete, nós colocamos a enquete com o único intuito: dar ao servidor a obrigação de se manifestar ou a obrigação de permanecer calado. Apenas 52 pessoas se manifestaram favorável à paralisação do dia 18, que vai impactar a reforma administrativa. O restante usaram a prerrogativa da manifestação do calado. Aí fala assim, eu não fiquei sabendo. Hoje a gente divulga, dentro da nossa página do Facebook, nós divulgamos dentro dos grupos. Tem um grupo, inclusive, que está silenciado, porque a demanda política era muito grande, a briga política era complicada, né? E nesse momento, acho que a gente tem que brigar pelo direito do servidor. E o que é? Eu falo assim, eu nunca vou num governo que não lute pelo social. Entre um direito jurídico e um direito social, eu vou ficar sempre com o direito social. Né? Então, assim, e aí eu tive que silenciar esse grupo por conta disso. Conflitos, e as pessoas se degladiando e brigando. E isso não pode ocorrer. Nós somos servidores públicos. A corda, quando quebra e rebenta para o nosso lado. A gente tem uma noção. Época do Simval Barbosa, o Simval Barbosa fez o quê? Fez a revisão da polícia, do IDEA, fez a revisão de todo mundo. O judiciário com tanto zelo, que nós não tivemos foi nada. E aí hoje o pessoal reclama de tudo mais, mas os salários são bem melhores do que o nosso. Hoje o nosso aposentado aposenta com 5 mil e pouco, 4 mil e pouco, enquanto tem aposentados da esfera executiva que aposentei com 10, 16, 8, enquanto os nossos aposentam com 4, 5 e ainda fala, o judiciário só tem Marajá, é que não conhece a realidade dos servidores do Poder Judiciário. Jeane, o Danilo queria falar, ele estava com a mão erguida ali. Ah, sim. Oi, Danilo. Eu queria só deixar consignado que foi 52 servidores no universo de 5 mil, né? 1% respondeu a enquete. Isso mesmo, Danilo. É muito pouco. Gente, tem mais perguntas? Tem mais dúvidas? Palavra para a Benedita. Oi, Benedita. Boa noite, Benedita. Benedita, boa noite, neguinha. Boa noite. A Léo tá aqui, Edita. Tá eu e a Léo vai filmar de nós agorinha. Boa noite, Léo.
Ela está sem som. Ela não quer falar. Tem mais alguma pergunta, gente? Pessoal, olha, se não tem mais perguntas, nós vamos encerrar aqui a nossa videoconferência. E eu gostaria de agradecer vocês pela disponibilidade de, no momento à noite, vocês estarem ouvindo o sindicato. Nós fizemos nesse horário, porque aí, assim, todos podem participar, sem um entrave nenhum de estar no serviço, né? E tirar dúvidas. E nessa semana, se vocês tiverem qualquer demanda, não se sintam acanhados, podem questionar, podem perguntar, porque nós estamos aqui para isso, para resolver. A iniciativa de levar o Sindusmart para a sua casa, é isso que nós estamos fazendo. Nós estamos levando as marcas, levando o Sindusmart para a casa do nosso servidor, porque o ser sindicalista, ele preocupa com o servidor, e é por isso que o Sindusmart está aqui. Então, essa semana, nós estamos aí na comarca de Guiratinga, tirando dúvidas, se precisar ingressar judicialmente, o Bruno está à disposição. No mais, eu agradeço a todos, desejo uma boa noite, que vocês durmam em paz e com Deus. Amém. Muito obrigado. Obrigada, Obrigada, Jane. Obrigada por tudo aí. Obrigada. Tchau. Obrigada.